Oi pessoal, eu me chamo Cleane e hoje eu vou falar sobre um tratamento térmico chamado normalização, certo? Bom, primeiramente, o que é normalização? Normalização consiste basicamente no aquecimento do aço a uma temperatura superior à temperatura da zona crítica. Essa zona a gente chama geralmente de AC3, ACM, por aí. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico que mostra essa zona crítica e esse aquecimento, certo? Aqui se encontra a zona crítica, que é depois de 768 graus, e nós aquecemos esse aço a uma temperatura superior a ela, geralmente 900, 910, por aí. Quando nós fazemos esse aquecimento, nós tornamos o nosso material, as propriedades dele, os seus grãos mais homogêneos. Então, quanto mais elevada a temperatura de austenização, maior a homogeneidade nesse processo, certo? Então, vamos prosseguir. Quando pode ser feita? A normalização ela é feita basicamente para refinar os grãos do nosso aço. Mas por que a gente ia querer refinar os grãos de um aço? Porque quando nós temos grãos grandes, nós temos uma coisa mais heterogênea, que não se mistura muito bem. Então, por conta disso, o nosso aço se torna frágil, certo? Se nós refinarmos esse aço, deixarmos esses grãos mais finos e menores, nós vamos ter uma coisa mais homogênea. E a partir daí nós vamos ter mais tenacidade e o nosso aço vai ser mais resistente. Vou mostrar aqui em forma de gráfico. Essa aqui é a nossa estrutura do aço inicialmente, formada por perlita e ferrita. Essas duas estruturas, elas são grandes, em grãos grandes. Dá para notar que eles não têm assim, uma mistura muito boa, porque eles são grandes e se tornam heterogêneos, certo? Quando nós aquecemos ele a temperatura acima da zona crítica, formando a austenita, naquela parte de austenização, nós encontramos grãos mais finos de austenita, grãos menores. E aí nós fazemos resfriamento e esses grãos voltam a ser ferrita e perlita, só que menores, mais homogêneos, em formas mais finas, mais fácil de se juntarem. E com isso nós tornamos o nosso aço mais resistente, ele vai ter mais tenacidade, certo? Bom, como acontece esse processo? Nós aquecemos o aço no forno a essa temperatura acima da zona crítica e quando acontece a austenização total do nosso material, nós retiramos esse aço e ele vai ser resfriado ao ar natural, sim, ao ar natural, sem nenhum tipo de ajuda, ele vai ser resfriado ao ar natural. E quando ele resfriar, nós vamos ter aquele negocinho que eu tinha dito anteriormente, que são esses grãos menores. Então ele vai ser mais resistente, certo? E aí, como acontece esse resfriamento natural, ele não vai ser uniforme, certo? Porque nós concordamos que o ar natural não vai ter essa capacidade de resfriar todo o nosso material de uma vez só, uniformemente. Então, as partes que são mais espessas, elas resfriam mais lentamente que as partes mais finas. Aí nós temos uma heterogeneidade, certo? Porque ele não vai se resfriar tudo junto, tudo uniforme, certo? Então, a normalização ela também pode ser feita como pré-requisito para outros tratamentos térmicos, como, por exemplo, o recozimento. O resfriamento do recozimento, diferentemente da normalização, ele é feito de maneira uniforme. Só que para melhorar esse processo, nós podemos fazer o recozimento já com o material homogêneo, com as suas partículas, com a sua microestrutura menor, com nossos grãos menores, e isso facilita muito o processo do recozimento pleno. Então, ela pode ser utilizada tanto para a própria função, que é garantir mais tenacidade, mais resistência ao material ao adquirir grãos menores, ou como pré-requisito para outros tratamentos térmicos. Então, basicamente foi essa a minha explicação para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. E deixem um like aí, curtam o vídeo. E é isso, muito obrigada. Beijos, tchau!